Ei, gente! Mais uma vez a gente aqui no canal Bizu da Cris. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre micropigmentação. Aí você fala assim, mas micropigmentação já é um tema que a gente já conhece, né? A gente já sabe, mas é um tema atual. Por quê? Porque depois que as mulheres descobriram como é importante, como valoriza, como melhora a autoestima a questão das sobrancelhas, né, bem feitas, bem delineadas, como levanta o olhar, né? Isso nunca mais vai ser um tema não atual. Para todo sempre, isso vai ser um tema da atualidade. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes disso, eu já vou te convidar para fazer parte aí do nosso canal. Se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu like e vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar, quando a gente for pensar em micropigmentação de sobrancelhas, é procurar um profissional que você conheça o trabalho dele e que entenda que é um profissional qualificado dentro das muitas técnicas que nós temos. Por que eu estou falando dentro das muitas técnicas que nós temos? Porque quando a gente pensa em micropigmentação, a gente não pode pensar em uma única técnica que vai ser empregada. Porque um profissional que tem um domínio sobre esse assunto, às vezes ele vai fazer uma mistura de técnicas, entende? Então é extremamente importante que você conheça o profissional, veja os trabalhos que ele realiza e que você tenha em mente alguma coisa que você acha que vai ficar legal para a sua identidade. Eu converso muito com algumas pessoas e as pessoas falam assim, mas foi ele que escolheu, eu só deitei e ele fez. Entenda, uma coisa que você vai carregar precisa ser algo que tem que ser conversado. É lógico que ele é o artista, ele é a pessoa que vai fazer acontecer. Só que você não pode simplesmente deitar e levantar da maca com alguma coisa que não te represente. Então é extremamente importante que você converse com um profissional sobre a possibilidade daquilo que você idealizou se tornar uma realidade ou não. É aquele negócio da expectativa ou realidade. Porque existem muitas pessoas que criam uma certa expectativa e o formato do rosto, o arqueado da sobrancelha, a expressão facial daquela pessoa não permite que chegue aquele resultado que ela imaginou. E aí depois essa pessoa vai ficar frustrada e de certa forma vai até culpar o profissional por uma coisa que não tinha condições de acontecer. Então é extremamente importante que você conheça o profissional que você vai realizar o procedimento. É extremamente importante que você veja vários antes e depois, que você acompanhe vários procedimentos que esse profissional já tenha feito, tá? E é muito engraçado porque geralmente, né, quando a pessoa faz a micropigmentação, é muito comum a gente ver aquele antes e depois imediato. E assim que a gente, o profissional tira a foto no pós-imediato, realmente as sobrancelhas ficam lindas. Mas existe uma frustração grande num pós um pouquinho tardio. E isso acaba sendo uma frustração muito comum em muitas mulheres. Por quê? Porque, pessoal, existe uma coisa que eu vou sempre conversar com vocês, que é o processo de cicatrização. O processo de cicatrização, ele acontece de forma diferenciada em cada organismo. Quando a gente coloca um pigmento para dentro do corpo da gente, cada corpo pode responder de uma maneira diferente. Então existe sim pigmentos com uma qualidade melhor, existe sim produtos de melhor qualidade, mas em relação à absorção de um pigmento, quando você trabalha com um profissional capacitado, com equipamentos, com produtos qualificados, existe sim a possibilidade do seu próprio organismo reagir de forma mais severa a esse pigmento e englobar, absorver, o que a gente chama fagocitar esse pigmento e não querer deixar ele ali depositadinho naquela região, tá? Então eu tô te falando isso por quê? Porque todo procedimento invasivo, todo procedimento cirúrgico, tudo que demanda um processo de cicatrização
Por melhor que seja feito, depende sempre do seu organismo, de como ele vai responder. A micropigmentação, as pessoas falam, dói. Aí a gente volta para aquela mesma perguntinha, né? Ah, isso dói? Aí a gente fala, cara, dor é subjetiva. Porque às vezes o que provoca uma dor para uma pessoa não provoca para outra. Tem gente que você vai tirar um pelo da sobrancelha, ele espirra e ele fala ai, ai. E tem outras pessoas que já sentem uma sensação de prazer com a remoção dos pelos. Então, é um procedimento que, apesar de receber um anestésico, esse anestésico acaba não tendo aquela super eficiência no limiar de dor quando a pessoa tem uma sensibilidade dolorosa mais aguçada, tá? Existem profissionais, inclusive, hoje em dia, que eles acabam fazendo o procedimento sem trabalhar com anestésico, porque acreditam que o anestésico, de certa forma, pode interagir com o produto e alterar a cor, né? Então isso aí vai muito de profissional para profissional. Existem profissionais que utilizam anestésicos mais fortes, outros mais fracos, outros que não utilizam anestésico. A questão é, causa sim um desconforto, né? Aquele barulhinho lindo, né? Da pele sendo seccionada, né? E tudo, mas eu falo que é a dor da beleza, porque tudo que a gente vai fazer na estética, você vai fazer uma limpeza de pele dói, se você vai fazer uma massagem modeladora causa um desconforto, se você vai fazer uma micropigmentação dói, se você vai fazer uma cirurgia estética super dói, né? E aí o limiar da dor vai nisso aí, porque tem gente que consegue fazer uma cirurgia estética, gente, fala, não, foi super tranquila. Enquanto tem outras pessoas que choram e assim, garantem que jamais entrarão no procedimento desse novamente, né? Então, a questão da dor, ela é subjetiva, mas causa um desconforto sim, tá bom? Como eu falei com vocês, essa questão do processo de cicatrização é um processo um pouquinho lento, né? Então, geralmente, os profissionais orientam que essas pessoas, elas preservem, pelo menos, eu digo assim, não tomem sol, não façam atividade física, né? Pelo menos aí uns 15 dias, no mínimo, tá? Por quê? Porque a gente tem aquela questão de uma casquinha que é formada, e essa casquinha a gente não pode remover de jeito nenhum essa casquinha. Por quê? Porque quando você remove essa casquinha, existe a possibilidade de você estar removendo o pigmento. Porque a micropigmentação nas técnicas atuais, que é um processo, não é um processo assim, definitivo, né? Ele é semi-permanente, vamos colocar assim. O objetivo é depositar esse pigmento na camada mais superficial da pele, né? Na epiderme. Isso por quê? Porque quando você deposita ele na derme, ele tem uma possibilidade, que é a camada mais profunda, ele tem a possibilidade de sofrer muita modificação. Então, quando você coloca ele nessa camada mais superficial, você alcança um resultado muito mais realista. E como é uma camada que sofre muito essa questão do turnover, né, que é essa questão da renovação, com o tempo esse pigmento vai tender a sair, entendeu? E aí, o que acontece? Existem pigmentos que são moléculas mais pesadas. Essas moléculas mais pesadas, elas vão tender a permanecer no nosso organismo por um tempo maior. E existem pigmentos que são moléculas mais leves. Essas moléculas, elas vão tender a ser absorvidas, fagocitadas pelo nosso organismo mais rápido. Por isso que você percebe que, geralmente, alguns tons vão embora mais rápido e aí, geralmente, fica aquele fundo mais escuro, permanente ali por um tempo maior. E aí, essa questão de estar depositando mais superficialmente ou mais profundamente, isso vai de acordo com a mão, o peso, né, da mão do operador. Então, o operador que vai fazer isso, se ele deposita mais profundamente, ele vai estar depositando lá na derme. Mas o grande objetivo das propostas mais realistas hoje em dia é estar depositando esse pigmento na região mais superficial para ter uma característica mais realista, uma coisa mais natural. Beleza? Mas eu tenho medo de alergia, né? Acontece alergia? Gente, o processo alérgico é aquilo que a gente fala, a gente só vai saber se
você tem alergia a alguma coisa a partir do momento que você entra em contato com o fator alergênico, né? E às vezes você nem tem alergia àquilo e de repente você acaba desenvolvendo. Então, a alergia ao pigmento não é uma coisa comum, não é uma coisa que acontece sempre, entendeu? Mas pode acontecer? Pode acontecer. Então, existe a possibilidade, né, que é uma orientação que seja feito um teste alérgico, principalmente para aquelas pessoas que têm hipersensibilidade. Então, são pessoas que vão aplicar rena e têm alergia, vão passar tinta de cabelo e têm alergia. Então, existem aquelas pessoas que têm uma predisposição a desenvolver alguns tipos de alergia. Então, é extremamente importante que essas pessoas realizem o teste alérgico. Mas o grande boom, o grande prejuízo das micropigmentações são os ambientes onde elas são feitas. A maior parte das complicações das micropigmentações estão relacionadas a um ambiente sujo, um ambiente onde você não tem uma antisepsia, um ambiente onde não tem materiais estéreis, materiais descartáveis. Então a sua preocupação maior tem que ser com isso. Se ele usa materiais descartáveis, materiais esterilizados, como que é a higienização do local, não se permita fazer um processo onde você vai ter uma porta aberta no seu organismo, ou seja, um corte, onde você vai ter contato com fluidos, com sangue, num local onde não seja limpo, onde não seja efetivamente um local propício para você realizar aquele tipo de procedimento. Isso tem que ser prioridade 01 quando você pensar em fazer uma micropigmentação. Não adianta o profissional ser bom, você ver o resultado, mas você saber que você está chegando num lugar que você está colocando sua vida em risco, beleza? Outra coisa, eu falei a questão da atividade física, né? Por quê? Porque quando você coloca esse pigmento para dentro e você faz uma atividade física, querendo ou não, você está aumentando o seu metabolismo. E esse aumento no metabolismo favorece a absorção desse pigmento. E aí tem aquelas coisas que quem já fez já sabe como é, mas quem não fez toma um susto danado. Por quê? Porque você vai fazer a micropigmentação e aí depois de uns 2 dias você vai falar bem assim: minha sobrancelha sumiu, nossa, gastei uma fortuna, não deu certo e tudo. E aí, se você tem uma profissional que já tem aquela questão do marketing pronta ali, que as orientações tudo certinho, ela vai te orientar no sentido dos dias e como que você vai ter essa percepção do pigmento. Você vai ver que depois de alguns dias que o pigmento realmente ele vai aparecer, ele vai realçar e ele vai estar se fixando. Então essa sensação de minha sobrancelha foi embora, isso é comum, mas isso dura poucos dias. Outra coisa, nem toda micropigmentação tem necessidade de fazer retoque. Então as pessoas sempre entram naquela, eu vou fazer retoque. O retoque tem a ver com o quê? Com a necessidade do profissional, às vezes, de colocar um traço onde ele percebeu que poderia ter colocado e na hora ele decidiu não colocar, às vezes por causa do edema da região, né? Ou devido à absorção do seu organismo. O seu organismo acabou absorvendo e ele percebe que ele pode depositar um pouco mais de pigmento em determinadas regiões. Então ele vai fazer o retoque, tá? Mas é extremamente importante você entender que não existe essa necessidade. O que vai fazer isso vai ser o seu próprio organismo. Então por isso que a gente tem que esperar aquele tempo lá de 30 dias para fazer o retorno, né? 30, 45 dias, às vezes as pessoas colocam, para retornar e verificar a realidade do serviço que foi prestado, né? Da cicatrização. Entendeu? Então, pessoal, esse foi um pouquinho do nosso assunto sobre micropigmentação de sobrancelhas. Eu espero que eu possa ter ajudado vocês um pouquinho sobre esse assunto. E qualquer dúvida que você tiver, mande pra gente, coloque aí nos nossos comentários. Não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no nosso canal e compartilhar o nosso vídeo. Um grande beijo, Bizu da Cris, tamo juntos, hein?